Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, reverenciamos a tua palavra, porque cremos, Senhor, que este livro sagrado é a tua palavra deixada para o teu povo e para esse mundo. É luz, é lâmpada para iluminar neste mundo que jaz em trevas, no maligno. Cremos, Senhor, que é a tua boca falando aos nossos corações. Então, nessa manhã, Espírito Santo fala ao nosso coração. Nos dá, ó Deus, direção. Nos mostra a tua vontade, ensina-nos, aperfeiçoa-nos e nos dirige, Senhor, até o centro da tua vontade. Usa-me, ó Deus, como um vaso, como teu profeta nessa manhã, e todos nós, como igreja, sejamos edificados por ti. Cada um também que está assistindo essa gravação, seja, ó Deus, alcançado pela tua graça e misericórdia. Que haja um despertamento, que haja um sopro do teu Espírito sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Contexto aqui destas palavras que nós lemos é todo esse capítulo 3, e seria bom depois você ler com calma em casa, mas nós vamos até ver algumas coisas aqui, talvez se der tempo a gente até consegue passar por ele todo. Os versos de 1 a 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Tudo começa, irmãos, no capítulo anterior, quando Daniel ele interpreta o sonho do rei. O rei Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho intriga, ele não sabe o que significa, ele quer descobrir o que é, e Daniel, o profeta Daniel, recebe de Deus a interpretação e passa para Nabucodonosor a interpretação desse sonho, que era a história, o que iria acontecer, né? Os próximos governos, os próximos impérios, os reinados. Então ele vai falar da Babilônia, né? Ele vai falar do Império Grego, ele vai falar do Império Medo-Persa depois do Império Grego, o Império Romano, e talvez aí há duas vertentes na teologia
ideologia, talvez dos países que viriam, países-estados que viriam a surgir, ou coligações do futuro, mas ele vem trazer uma indicação do que viria a acontecer, e o principal, que o reino de Deus seria instalado, esse seria eterno, e ele teria o poder sobre todos. Mas Nabucodonosor, ao ouvir isso e ter aquela imagem daquela estátua de ouro na sua mente, no seu coração, ele, ao invés de render glórias a Deus, ele manda construir uma estátua de ouro e faz com que aquilo se torne um objeto de adoração, né, como um símbolo da glória da Babilônia, um símbolo da glória do Império Caldeu, e ele manda construir essa imagem. Nós vimos aqui que ele manda que todos, aqueles que eram da alta elite, pudessem se curvar, adorar, reverenciar. Isso para um judeu, né, para um servo de Deus, para o povo de Deus, é algo inadmissível, né? E ele vê que todos ali se curvam, mas depois, versículos 4 a 6, vamos ler, por favor. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então, depois que ele manda construir essa imagem, inspirado por aquele sonho, mas não entendendo o real significado do sonho, o que Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso, queria falar com ele, ele manda construir essa imagem e dá ordem: olha, avisa a todos que quando der o sinal tal, todos têm que se virar para a imagem, né? Tem que se curvar, reverenciá-la e adorá-la como um Deus. Quem não fizer isso será jogado dentro de uma fornalha de fogo. Então aqui a gente vê primeiro uma ordem política, uma ordem dada por um político, um governante. Olha, tem que fazer isso. A imagem está ali e todos têm que se prostrar. A gente vê em segundo lugar que, acompanhado desta ordem de um governo, vem a ameaça: quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo. Ou seja, vem o risco de morte. Então o contexto do que está acontecendo aqui é: uma ordem é dada de um governador, de um imperador, uma ordem é dada, uma ameaça é feita a todos e se coloca em risco de vida quem não cumprir. Versos 7 a 12. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra. Logo lá no início diz: por isso, logo que ouviram, ninguém titubeou. Ouviram, vamos fazer. Prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, que era o povo de Deus. Versículo 9, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus
vamos trazer para a nova aliança alguns cristãos. Tem uns crentes que nomeaste para administrar a província da Babilônia. São eles Sadraque, Mesaque, Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Somente até aqui. Aqui a gente vê o desdobrar. Primeiro, um sonho que o rei transforma numa realidade totalmente distorcida, adaptando a sua crença, a sua ideologia idólatra de múltiplos deuses. Então ele cria mais uma imagem, até para a sua glória, a sua honra, ele coloca aquilo ali. Ele coloca uma ordem, uma ameaça, um risco de morte. E agora a gente vê que pessoas se levantaram para dizer, aqueles ali não estão fazendo não. Tem uns aí que não estão fazendo não. Tem uns aí que não estão cumprindo a ordem não. E esses são os inimigos do povo de Deus, que nunca aceitarão o nosso posicionamento como cristãos. Os nossos inimigos são aqueles que se opõem a Deus e a sua palavra. E quando eles verem que nós nos posicionamos por Deus e pela palavra de Deus, eles se levantarão para dizer, olha, esses aí, cuidado com eles. Está sabendo que eles estão desobedecendo? Foi um decreto. Foi uma ordem. E eles estão dizendo que não vão fazer. Eles estão se colocando opostos a ti, ó rei. Todo-Poderoso Nabucodonosor, Rei de reis, Senhor de toda a terra, único imperador. Como eles ousam desobedecer a tua ordem, ó rei. Versos 13 a 15. Eu estou desenhando o contexto para os irmãos, vão acompanhando. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Somente até aqui. Olha como a história vai evoluindo. Primeiro a gente vê o rei traduzindo um sonho segundo os seus conceitos, para criar mais um objeto de idolatria, para criar um objeto de domínio. Depois a gente vê um decreto, uma ordem, uma ameaça, colocando em risco a vida de pessoas. A gente vê inimigos do povo de Deus se levantar para trair, para acusar, para denunciar a posição daqueles que temiam
a Deus. Mas agora a gente vê aqui nesses versículos, quando Nabucodonosor manda chamar esses homens, traga eles aqui. Vamos ver agora se vocês vão falar na minha face, na minha cara. Vamos ver se eles vão manter isso. De repente estão inventando isso deles, e não é nada disso. Eles são bons homens. Chama eles aqui. Fala, ó, fiquei sabendo disso. Vou dar mais uma chance a vocês. Se é isso mesmo, vou lançar vocês na fornalha. Se não, faça agora aqui, está tudo resolvido. Obedeça a minha ordem, está tudo certo. Mas a palavra, a frase chave desse pedaço é a última frase do versículo 15. Que Deus poderá livrar-los das minhas mãos. A gente vê, irmãos, que tudo nesta terra envolve uma guerra espiritual. Aquela imagem, aquela estátua levantada, aquela ordem de um governo, na verdade tinha um fundo espiritual. E nós precisamos, como igreja, despertar e começar a olhar o mundo não com os olhos naturais e achar, é assim, está tudo bem, ou achando que a gente entende as coisas, quando a gente não sabe que por trás há uma operação satânica, há uma operação maligna. A verdadeira guerra neste mundo não é entre países, entre nações. A verdadeira guerra é entre os filhos das trevas contra os filhos da luz, que é a igreja de Jesus Cristo. Ou a gente desperta para começar a ver essa realidade, porque Nabucodonosor não colocou de outra maneira, olha, é uma desobediência civil, vamos levar a julgamento. Não, ele fala, vocês não vão adorar o meu Deus, não. Quero ver qual Deus que vocês vão dizer que vai livrar vocês da minha mão. Ele não coloca nada entre ele e aqueles homens, ele coloca divindades. Vamos botar em guerra aqui os nossos deuses. Isso nos faz lembrar do Egito. Porque quando Deus fala que ia tirar o seu povo do Egito, Deus podia chegar e simplesmente retirá-lo. Deus podia chegar e falar, Moisés, chega lá e fala com o faraó, e o faraó vai deixar vocês saírem. E Deus ia fazer isso, você crê nisso? Amém? Deus podia fazer isso. Mas por que que Deus envia 10 pragas consecutivas? Porque cada uma delas era a derrota de um deus egípcio. A cada praga Deus estava falando, eu sou Deus acima de qualquer Deus que vocês estão adorando. Os deuses de vocês são falsos, eu sou o único e verdadeiro Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. Libera o meu povo. E Deus venceu naquela verdadeira guerra de deuses. Ele venceu cada um. Por último, o primogênito. Porque Faraó era tido como a encarnação do Horus vivo. O grande Deus encarnado. E quando mata o filho dele primogênito, que era a esperança desse Deus continuar reinando, ele fala, eu não posso com o Deus de Israel. E aqui a gente vê mais uma vez, Nabucodonosor agora dizendo para esses homens, dizendo para eles, Ananias, Misael e Azarias, olha, vamos ver, vamos botar os nossos deuses aqui para brigar. Vamos ver se os meus deuses são mais fortes ou não que o seu Deus. Vocês estão dizendo que o Deus de vocês é bom, é? Vamos ver então. Irmãos, há uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra homens. E infelizmente a gente vê a igreja de hoje travando guerras humanas
A igreja engajada em militâncias. Irmãos, a nossa única militância é a do reino de Deus. É a nossa única militância. A salvação da alma do perdido. E hoje a gente vê igrejas transformadas em boates, em clubes, em casas noturnas, para oferecer entretenimento. Igrejas que se tornaram apenas de assistência social, acham que foram chamados por Deus para resolver os problemas da humanidade. Não, nós temos que acabar com a fome, nós temos que lutar por esses e por aqueles, e esquecem da salvação. Acham que o reino de Deus, o que eu estou falando é porque são coisas que são pregadas e ensinadas, e muitas vezes sutilmente, aí pelas redes sociais. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os vídeos que você assiste. Cuidado com os pregadores. Quer saber? Pergunte ao seu pastor antes: pastor, esse pregador aqui eu devo ouvir? Ele vai falar coisa boa? Que às vezes ele está pregando heresia e você está batendo palma. Que mensagem maravilhosa, herética. Vai te emocionar, vai te comover, mas não é a sã doutrina. Porque a igreja se desvirtuou achando que a luta é contra homens. Mas a nossa guerra é contra Satanás e os seus demônios. E a gente vê aqui a arrogância, a soberba do homem sem Deus, né? A arrogância desse homem dizer que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Que arrogância, que soberba dele. Ninguém vai conseguir desfazer o que eu mandei. Eu sou Nabucodonosor. Amados, eu quero levar você a uma reflexão, que agora a gente vai chegar aqui no texto inicial que nós lemos. Vamos ler de novo, versículos 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias responderam ao rei. Lembrando que aqui são os nomes babilônicos, né? Da cidadania babilônica que eles receberam. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ananias, Misael e Azarias não se renderam às ameaças do rei, às ameaças deste governante. Sem querer entrar em polêmicas, e que cada um tem sua posição, e cada um tem suas decisões. Mas eu fico me perguntando, irmãos, diante desse quadro que a gente tem vivido nos 2 últimos anos, de uma pressão de todos os governos em todo o mundo: faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí você vai falar: pastor, mas aí é questão de saúde. Para mim tudo é questão espiritual. Seja saúde, educação, segurança pública, tudo para mim é espiritual, porque tudo envolve poderes. E por trás de poderes, ou está a mão de Deus, ou está uma entidade maligna. Eu fico me perguntando,
diante de toda a pressão que tem sido feita sobre a humanidade, se você acha que isso é algo casual, você pode ter sua ideia, você pode pensar o que você quiser, mas eu quero que você vá para o lado espiritual. Pressionaram o mundo inteiro a tomar uma vacina, mentindo que esta vacina resolveria a pandemia. Volto a falar, não estou entrando em questão política, nem de saúde. Olha o foco, olha a linha que eu quero levar você a raciocinar. Tem que tomar. Todos em desespero e com medo correram aos postos para tomar a primeira, a segunda, já estamos tomando a terceira e já tem muitos outros correndo atrás da quarta. E o que nós estamos vendo agora? A grande mentira: a vacina não imuniza, mas foi vendido como um imunizante. Muitos cristãos deixaram as suas igrejas, mas não deixaram de ir a outros lugares, mas dizem assim: na igreja eu pego Covid, mas na festinha eu não pego. No shopping eu não pego. Na praia eu não pego. Mas na igreja eu não posso ir na igreja não, pastor, porque senão eu vou pegar Covid. A grande pergunta nisso tudo, o centro disso tudo, vou frisar mais uma vez, não estou falando de política, não estou falando de questão sanitária, de saúde, não, eu estou lá no centro da questão. Como aqui, a questão não era a imagem, se ela era grande, pequena, se era de ouro, prata ou bronze, se tinha a cara do Nabucodonosor ou de outro qualquer, se estava na cidade A, B ou C. A questão aqui era que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E a resposta desses homens é: não precisamos defender-nos diante de ti. Eu pergunto, irmãos, para a sua reflexão, quando vier a ordem governamental de abandonarmos a nossa fé, quem seguir Jesus vai ser preso. Quer emprego? Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Porque você não trabalha não. Você está achando que isso está longe? Isso já acontece nos Estados Unidos, em alguns lugares. Já está acontecendo em vários países do mundo. Se você afirmar a sua fé, você não tem direito a comida, bebida, a nada. Porque há um decreto real. Porque há uma ordem política. Eu quero perguntar, nós estamos prontos como Ananias, Misael e Azarias? Ou a gente vai ceder fácil? Porque disse assim, tem que fazer, vamos embora. Faz porque tem que fazer. Estão mandando, vamos embora. Vamos fazer. Porque eu pergunto, será que todos os judeus não se dobraram como eles? Você acha que todos os judeus, por que aqueles homens só falaram de Ananias, Misael e Azarias? Por que eles não falaram dos outros judeus? Por quê? Todos os judeus não estão se prostrando, falando, não, tem 3 judeus aí, e Daniel só não entrou, provavelmente porque Daniel devia estar em alguma viagem, que ele já ocupava um cargo.
de prestígio no império. Então, provavelmente, crê-se que ele estaria fora e por isso ele não entrou nesse rolo. Mas eles falaram, esses três aí, ó, tá aí os três. Eles não te obedecem, não. Onde estão os crentes, irmãos, que assumem firmes posições bíblicas nesse mundo? Que hoje a gente vê uma igreja que cede a tudo, que aceita tudo. Não tem problema beber, não tem problema ter relações sexuais fora do casamento, jovens não precisam casar virgens, não tem problema nos meus negócios eu fazer umas falcatruas, emitir nota fria, sonegar impostos. Não tem problema lá no meu imposto de renda botar umas coisinhas lá falsificadas, eu adulterar aqui, adulterar ali. Não tem problema. Não tem problema lá no meu futebol soltar uns palavrões bem daqueles, bem cabeludos. Porque eu estou no futebol tudo bem. Uma vez eu fui assistir o jogo do melhor time do Rio de Janeiro. Fomos lá em São Januário assistir o jogo do Vasco e pegamos a carona com um amigo. Falou, vamos junto, vamos lá. Então beleza, vamos lá. E ele é cristão também. Mas eu vi que o jogo todo, os palavrões chegavam aqui, mas ele lembrava que eu era pastor. Aí ele... Eu olhava assim, rapaz, jogada difícil, hein? Falei, rapaz, esse cara aí na torcida deve falar de tudo. Saíram alguns assim, uns menorzinhos, sabe? Meio que escapando, ele aí tentava disfarçar, outros ele segurava. Mas aqui é futebol. Futebol pode, eu posso xingar a mãe do juiz, eu posso xingar a mãe do fulano, eu posso fazer tudo. Posso até desejar morte. A gente vai aceitando crente pular carnaval, a gente vai aceitando tomar cervejinha numa festa, a gente vai aceitando na festa de 15 anos da nossa filha ter bebida à vontade, funk, músicas indecentes, a gente vai aceitando dentro de casa ouvir músicas indecentes, a gente vai aceitando. A gente não assume firmes posições, porque o mundo vai dizendo, é assim. Por que tem que ser assim? Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, não vamos não. Como é que é? Não vamos não. Eu durante muitas vezes, no auge do Facebook, né? Pessoas olhavam para mim e falavam, Carlos, qual é o seu Facebook? Eu falei, não tenho. Seu não tem Facebook? Não. Por quê? Eu não vejo graça, eu não gosto. Primeiro, não quero ficar tomando conta da vida de ninguém. Segundo, não gosto de ficar expondo a minha vida privada, íntima. Terceiro, não tem tempo. Para mim é uma perda de tempo ali. Mas me olhava assim, esse cara é de outro mundo. Ele não é desse planeta. Porque todo mundo tem. Eu falei, é mesmo? Que legal. Mas eu não tenho. A gente faz porque a gente é pressionado. A gente faz porque o mundo está dizendo que tem que ser feito. Agora é o TikTok, né? E fica lá aquela baboseira, me desculpa, mas é uma baboseira. Vamos gravar dancinha. Parece um bando, desculpa se você faz isso, parece um bando de mongoloide. Um bando de... Olha, falta do que fazer. Meus filhos, minhas filhas vão estudar.
vão estudar, principalmente a Bíblia. Olha, onde estão os crentes, irmãos, defensores da fé bíblica cristã? Onde estão? Onde estão aqueles que vão falar assim, eu sou contra o aborto? Mas você não sei o que. Eu sou contra o aborto. É. Vamos cancelar, vou te excluir. Pode fazer o que você quiser, mas eu sou contra o aborto. Você fala claramente isso? Você tem medo de ser chamado de homofóbico porque você não concorda com o homossexualismo? Você tem que falar, eu não concordo. Mas eu posso conviver com um homossexual, eu posso falar com ele, conversar com ele, não há problema nenhum, eu não vou maltratar a pessoa por causa disso. Mas os atos dele eu não concordo, porque a Bíblia condena. Você não sei o que, vão te xingar de tudo. Vão te botar perante o rei e dizer, fala agora aí. Onde estão os crentes defensores da fé? Porque hoje a nossa fé está sendo vendida. E esse ano, mais um ano de eleição, nós já estamos vendo púlpitos vendidos, corrompidos. Políticos subirão aos altares, corrompendo esse lugar que é um lugar santo, que é a única mensagem que tem que sair daqui, é a mensagem da palavra de Deus. E não a de voto em fulano ou beltrano. Onde estão os defensores da fé? Onde estão os crentes que têm coragem de enfrentar autoridades, leis, amizades? Eu gostei da atitude daquele tenista. Gostei dele. Ele não cedeu. Sabe por quê, irmão? Ele nasceu e foi criado num país onde ele não tinha liberdade. Ele sabe o valor da liberdade. Ele falou, não vou abrir mão da minha decisão. Você vai perder o torneio, perca. Vão te expulsar daqui, me expulse. Eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele deu um belo exemplo. Um exemplo de alguém que fala assim, é isso aqui, acabou. Mas a pressão, todo mundo está falando. Não precisamos defender-nos diante de ti. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, ele nos livrará. Não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Irmãos, eu fico pensando, se um homem desse fez tudo isso, comprou uma briga mundial por causa de uma posição, colocando em risco a sua carreira esportiva. O que nós, como cristãos, estamos fazendo pelo Evangelho? Você está assumindo a sua posição para perder coisas, perder amizades, família. Que se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu vou perder, sabe? A minha família vai ficar chateada se eu disser que bebida não pode ter. O pessoal vai lá para casa, eu tenho um parente que fuma, eu tenho que deixar ele fumar na minha casa. Não, você tem que falar, olha, minha casa é uma casa de crente. Eu quero acender meu cigarrinho da porta para fora. Mas vai ficar chateadinho comigo, que fique. Você está disposto a pagar preço para assumir posição firme por amor a Cristo? Que evangelho é esse que a gente está vivendo, irmãos? Que a gente está cedendo para tudo. Qualquer coisa que fala, a gente está dizendo, tá bom. A gente não para e questiona. A nova pressão do momento é vacine seus filhos. Eu vou dizer algo como pastor seu. Cuidado, pense bem. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas pense bem. Pense bem antes. Cuidado, os filhos são sua responsabilidade. A gente não pode ir na onda de tudo que vai. Está falando, vamos embora, vamos para lá, vem para cá, vem para cá. Cuidado.
Mas a grande pergunta é: e quando for com a nossa fé? E quando falar que porque você é crente, teu filho não estuda na escola? Quero matricular meu filho. Preencha aqui, por favor, a fichinha. Sim, religião, evangelho. Ah, você é evangélico? Qual igreja? Tá. Olha, não temos vaga não. Né? Porque aqui não pode entrar gente que tem essa crença. Você está achando que eu tô viajando? Gente, vamos botar o pé no chão. As coisas estão afunilando cada dia mais. As pressões são para oprimir a igreja. E aí, você vai botar teu filho para estudar onde? Se as escolas disserem não, aqui não pode. Você vê a ordem de um governo. Será que vocês não estão conseguindo perceber para onde o rumo que a gente está tomando no mundo? Porque tudo começa em alguma coisa. O ponto da fornalha começou com um sonho. Foi só um sonho que o rei teve. Daniel interpretou o sonho. Que maravilha, né? Então tá, Deus me estabeleceu como o rei, né? Que bom, olha, Deus falou que eu sou o rei, depois virão outros impérios, mas eu sou o rei, aquela parte de ouro sou eu. O tempo passou, aquele sonho se transformou em algo materializado. Daquele algo materializado se tornou numa ordem, num decreto real. As coisas não vêm do nada, irmãos. O grande alvo de Satanás nesse mundo é oprimir a igreja, é calar a igreja. E onde a igreja tem liberdade, ele quer retirá-la. Você acha que esse movimento de dar certos adjetivos é para quem? Para políticos? O alvo somos nós, a igreja. Os conservadores, retrógrados, negacionistas. E vão inventar muitos outros adjetivos que só estão preparando a população para depois olhar para a igreja e dizer: são esses que não se prostram perante a imagem de ouro. E qual é a imagem de ouro? Ou você renega Jesus, ou você vai perder tudo. Ou você perde tudo. Romanos capítulo 12, Paulo vai falar o seguinte, irmãos. Por favor, vamos até lá. Romanos 12, verso de número 2. Paulo diz à igreja em Roma: não se amoldem. Você já fez picolézinho em casa? Que aí você compra aquela forminha de gelo e às vezes tem uns formatos diferentes. Aí quando você bota ali, é líquido, não é? Aí bota no congelador, quando tira, aí sai um picolézinho com formato, né? Às vezes tem de aviãozinho, de bolinho, de não sei o que e tal. Aí a criança fica toda feliz. Meu picolézinho, foi um suquinho lá que tu fez, né? Pegou lá um quisuco da vida, botou lá na forminha e saiu com aquele formatozinho. O líquido se amoldou ao que estava ali, ele não altera a forma, ele se amolda, ele toma a forma aonde ele é colocado. Paulo está falando: não se amoldem ao padrão deste mundo.
O mundo tem um padrão de vida. Paulo está dizendo, igreja, não deixa colocar você dentro dessa cumbucazinha, não. Não deixa botar você dentro desse potinho para ficar com a forma do mundo, não. Você não pode se amoldar a esse padrão mundano. Mas, o que a gente tem que fazer? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, ou seja, a capacidade só vai vir se a nossa mente for renovada, transformada. Qual capacidade que a gente ganha? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Vamos fazer o inverso? Eu só experimento e comprovo, provo, boto em prática, experimento ali, né? Tiro aquilo para mim da vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, se eu for transformado pela renovação da minha mente. Como eu faço isso? Não me amoldando ao padrão deste mundo. Entenderam agora, invertendo o sentido da coisa? A gente quer a boa vontade de Deus na nossa vida, você quer? Quem quer, diga amém. Queremos. A questão é, Deus não fará sua vontade na nossa vida, nós não provaremos a vontade de Deus na nossa vida se nós não formos transformados, renovando a nossa mente, para que a nossa mente pense como a mente de Cristo. Mas como isso vai acontecer? Eu tenho que dizer para o mundo, não, não, não e não. Eu não entro nessa forminha, eu não entro nesse padrão, não. Todos têm que se prostrar perante a imagem, nós não nos prostraremos. Quando chegar a hora, irmãos, da cobrança sobre a nossa vida, porque Paulo estava falando para uma igreja perseguida. O cristianismo era proibido no Império Romano. Os crentes eram presos, crucificados, decapitados, açoitados. E açoite era uma coisa terrível. O açoite era uma coisa terrível, era um chicote com tiras de couro, com ganchos de ferro nas pontas, que quando pegavam nas costas ou na frente da pessoa e se puxava aquele chicote, vinha a pele junta, vinham as outras camadas da derme junta até chegar a músculos, e tem relatos de chegar a aparecer os ossos, só no açoitamento. Paulo está falando para uma igreja cujos pais foram jogados junto com seus filhos de colo dentro de uma arena para serem devorados por leões, por feras. Porque essa igreja disse, nós só servimos a Jesus. Está brincando de evangelho? Está se amoldando para tudo dar, né? Não posso perder meu emprego. Aí meus filhos vão perder a escola. E aquele negócio, pô, se eu falar, eu vou perder aquele negócio. Eu vou perder. Então eu tenho que, sabe, Deus entende. Deixa eu falar para você, Deus não entende não. Você que quer entender e se amoldar ao mundo e fazer da tua vontade, do teu querer. Mas Deus não entende não. Deus julgará. Os alertas estão ali. São claros.
Não podemos amoldar esse mundo, irmãos, aceitando as suas imposições, recuando nas nossas posições cristãs, nos acovardando diante de críticas, ameaças, chacotas. Não podemos, irmãos. O apóstolo João, em 1 João, por favor, vá comigo até lá. 1 João, capítulo 2. Primeira João 2. Verso 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, estamos tão apegados ao estilo mundano, tão apegados aos bens materiais, aos prazeres terrenos. Está tão apegado a essas coisas que nós não estamos pagando o preço por sermos cristãos. Estamos tão ligados às coisas desse mundo que a gente está deixando de pagar um preço. Pensamos e decidimos primeiro por nós, né? Primeiro, deixa eu ver se vai afetar meu bem-estar, se vai afetar minha família, se eu vou perder dinheiro, se eu vou perder negócios. Não posso arriscar minha estabilidade. Mestre, diga, meu filho, para onde o Senhor for, eu irei também. É mesmo, meu filho? É. Só que, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. As raposas têm os seus covis. O filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir mesmo? Porque eu não fico em hotel 5 estrelas, nem em 1 estrela. Eu acordo e vou ter que ver o que a gente vai conseguir para comer. Porque eu não tenho geladeira, eu não tenho quarto, eu não tenho uma cama para dormir. Você quer me seguir mesmo? Eu te ofereço uma coisa: instabilidade. Seguir a Cristo é uma vida instável, insegura. Não tem segurança nenhuma? Nenhuma. Está disposto? Ah, mestre, deixa eu pensar melhor no assunto. A gente pensa e decide primeiro por nós, o nosso bem-estar, depois Deus. Às vezes eu vejo isso em decisões tão pequenas na vida cristã. Às vezes o pastor convida alguém para trabalhar, para fazer algo na obra do Senhor, e a pessoa diz: ah, não, mas eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, como é que eu tenho minha família, sabe? Eu tenho meus compromissos, eu tenho... Não dá. Eu já ouvi de um homem: pastor, quando eu me aposentar, já falei para Jesus, quando eu me aposentar, eu vou dedicar minha vida toda na obra dele. Não vai. Não vai.
Deus não usa quando a gente quer, Deus usa quando Ele quer. O tempo é hoje. É a gente que tem que abrir mão do nosso trabalho, do tempo de família. É a gente que tem que abrir mão do nosso lazer, do nosso descanso, para dizer assim: eu vou servir a Deus. Sabe por que muitos não leem a Bíblia o ano todo? Porque tem prioridades acima da palavra de Deus. Porque se pegasse metade do tempo que gasta com Instagram, TikTok, Facebook, metade, não precisa ser o tempo todo não, metade. Quer saber quanto tempo? Lá nos aplicativos, nas redes sociais, tem lá um medidor de tempo, quanto tempo você passa por dia naquela rede social. Bota lá, configura lá. Pega metade daquele tempo e fala assim: esse tempo aqui eu vou reservar para ler a Bíblia. Você vai ver como você vai conseguir. Só que a Bíblia não é importante. Porque você tem que ver a vida de todo mundo, você tem que saber dos últimos acontecimentos, você tem que ver o que fulano postou, porque se todo mundo está falando da postagem de fulano e você não viu, caramba! A melhor postagem, a mais atual que existe é essa aqui, ó. Você quer entender o que está acontecendo? Leia a Bíblia. Quer andar antenado? Leia a Bíblia. Mas a gente está mais preocupado com a gente. Eu vou perder alguma coisa, e se tiver que perder? Eu já perdi o emprego numa multinacional, porque eu não abri mão do meu tempo para Deus. Minha esposa já perdeu o emprego, foi mandada embora, porque ela tinha que fazer nota fria. Quem é do tempo mais antigo, que hoje é tudo digital, né? Nota carioca, Danf, é tudo emitido eletronicamente. Mas antigamente era aquele talonário. Quem lembra? Quem trabalhou já com isso? Já, né? Eu emiti muita nota, lembra? Tinha aquelas 5 vias, né? Botar carbono naquilo tudo, né, Alexandre? Né? Guto também fez isso? Lembra? Coisa chata, né? Botava aqueles carbonos, né? Aí a última via, que era do fisco, o que fazia? Tirava o carbonozinho. Acho que era a 4ª ou 5ª via. Não sei, agora não estou bem lembrado. Que aí tu tirava ali para não passar. E aí depois tu preenchia aquela via que era para a Receita Estadual, preenchia com outro valor. Minha Cátia chegou para o patrão dela e falou: ó, não posso fazer isso não. Sou uma serva do Senhor. Ele diz: então não tem escolha, eu vou te mandar embora. Ela chegou em casa e falei: disse que vai me mandar embora. Amém. Deus proverá. Deus proveu logo que ela foi mandada embora? Passamos um ano e pouco de um aperto, irmãos. Um aperto. Mas eu sabia que a gente estava fazendo a coisa certa. Tem que pagar preço. Ananias, Misael e Azarias foram livres da fornalha? Sim ou não? Vocês hoje estão devagar, hein? Hoje vocês estão devagar. Eles foram livres da fornalha? Não. Servir e honrar a Deus não quer dizer que a gente vai ser livre de passar reveses na vida. Mas uma coisa eu sei: o 4º homem estava lá dentro da fornalha, e ele vai estar com a gente durante todo o período que a gente passar. E mais ainda eu sei que acabando essa vida aqui, o nosso destino é eternidade com Deus. Firmes posições, irmãos. Os dias são maus. Tome firmes posições com Jesus. Pague preço
perca por amor a Cristo. Diga não à sua carne. Perca amizades. Perca familiares que não vão querer mais falar com você e na sua casa ou receber você na casa deles. Perca-os. Só por um motivo que você vai dizer: eu amo a Cristo em primeiro lugar. Eu não vou fazer isso, eu vou honrar a Deus. Domingo eu não vou deixar de ir para a casa do meu Deus para receber visita. Domingo eu não vou deixar de ir para a casa do meu Deus para ir para a festinha. Domingo é dia do Senhor. Mas vai perder no Senhor. Não, perca. Tem que pagar preço. Aqueles homens foram audaciosos, corajosos, mas foram homens de fé. Rei, fique sabendo que a gente não vai se prostrar. Quer lançar a gente na fornalha? Que lance. E ainda falaram mais, porque olha como a gente tem que ver como é que é a fé. Eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Isso é que é fé, né? Se tiver que morrer, a gente morre. Se tiver que pagar o preço, a gente paga. Mas nós não vamos nos amoldar ao padrão desse mundo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja do Senhor diga amém. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse alerta ao nosso coração. Dias difíceis nós estamos atravessando, em que nos chama a atenção do que pode vir pela frente, Senhor. Da cobrança pela nossa fé. Se nós seremos fiéis ou não a Ti. Se nós tomaremos firmes posições ou não. Senhor, prepara o nosso coração. Que essa manhã seja uma manhã de decisões aqui. Talvez alguns terão que chegar amanhã no seu ambiente de trabalho e dizer: olha, eu não vou mais fazer isso. E talvez botar em risco o seu emprego. Alguns terão que se posicionar perante familiares. Que hoje também seja um dia de decisão nesse sentido. Para dizer a esses familiares que eles não participarão mais das coisas que não agradam a Deus. Seja um dia de decisão, de firmes posições, como Ananias, Misael e Azarias tomaram. Foram firmes. Firmes na posição de agradar a Ti, Senhor. Que sejamos uma igreja assim, que Te agrade em primeiro lugar. Independente do preço a ser pago, Senhor. Tiver que perder, Senhor, perderemos para essa terra, para esse mundo, mas não a salvação da nossa alma. Nos fortalece, Senhor, para esses dias maus. Nos fortalece para os dias que ainda vêm, Senhor, que serão dias mais difíceis. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta manhã e Te louvar, ó Deus, por esses momentos maravilhosos na Tua presença. Leva-nos na Tua santa paz. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Que a Tua palavra fique gravada em nosso coração, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas nos mantermos
no centro da tua vontade, não nos amoldando aos padrões desse mundo, renovando, transformando a nossa mente. Trabalha em nós, Espírito Santo. Logo mais aqui estaremos de volta para te cultuar novamente, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam sobre todos nós. E que toda a igreja diga: Deus te abençoe.